Seja muito bem-vindo de volta à Comissão Executiva. Hoje estamos a analisar a importância do triângulo Portugal, Angola, Brasil. Pedro Borges Graça, qual é a importância do mar para o conceito de defesa e estratégia do país? O mar é fundamental, não é? Por isso é a nossa fronteira. Nós, ao contrário do que às vezes parece, não sei se totalmente, se não, aí na opinião pública, nem sei bem que opinião pública, mas alguma opinião talvez publicada. Por exemplo, os submarinos é uma arma que não interessa para nada, uma despesa excessiva, de maneira nenhuma. Nós precisamos, efetivamente, de ter uma defesa do nosso mar e uma abrangência da ocupação do nosso mar. E nós, enfim, na linha de investigação que temos tradicional, gostava de referir o Almirante Silva Ribeiro, que já aqui há uns anos tem, digamos, utilizado uma pequena analogia relativamente à Conferência de Berlim, para o facto de que se nós não ocuparmos aquilo que é os nossos territórios, eles serão ocupados por outros, nomeadamente onde houver produtos estratégicos, recursos estratégicos, que sejam considerados até património da humanidade. Por isso, nós, tal e qual como na Conferência de Berlim no século XIX, invocámos direitos históricos que não nos foram reconhecidos porque eram invocados direitos de ocupação efetiva, nós, se efetivamente não tratarmos da defesa e da exploração do nosso território, do nosso espaço marítimo, território marítimo, nós efetivamente não poderemos depois ir reclamar de direitos de ocupação histórica, porque o que contará no futuro serão os direitos de ocupação efetiva. O professor Borges Graça tem toda a razão, porque foi exatamente o problema do nosso mapa cor-de-rosa, porque no mapa cor-de-rosa, de facto, nós reivindicávamos realmente um espaço que os nossos queridos amigos britânicos, nossos aliados, achavam que nós não ocupávamos efetivamente. E, de facto, se nós não ocuparmos efetivamente a nossa zona económica exclusiva, a comunidade internacional tem dúvidas, realmente, porque eles agora querem alargar a zona económica exclusiva. Tem, eventualmente, direito a isso, mas não vão realmente aproveitar, pertence à comunidade internacional. Ora bem, portanto, e isso leva a que cheguemos a outras conclusões. Aqui, por exemplo, o professor Borges Graça disse muito bem, que nós temos que ter uma marinha com capacidade de defender a zona económica exclusiva e com capacidade de intervenção efetiva. E por isso é que, em relação aos submarinos, eu também... Fiscalização. E fiscalização. Por isso eu tenho uma posição um bocado heterodoxa. Provavelmente, enfim, no partido a que eu pertenço haverá muitas pessoas que não têm a mesma posição que eu nessa matéria, mas eu realmente sou a favor dos submarinos, porque os submarinos representam uma arma de dissuasão poderosíssima. Basta haver um submarino numa determinada área para uma esquadra inteira ficar preocupada. Portanto, e isso é importante. Em termos de fiscalização também é importante. E para além de que as pessoas também ignoram que a despesa de manutenção de um submarino não é superior, até é inferior à despesa de manutenção, por exemplo, de uma fragata, realmente, hoje em dia. Portanto, mas aí sabem mais as pessoas ligadas à Marinha do que propriamente nós. Mas pegando aí na nossa na especialidade. questão da Marinha, como é que se tem uma Marinha em Portugal se alguns quartéis estão a ser desativados? Bem, mas são coisas diferentes, quer dizer, vamos ver, quer dizer, há aqui, agora estamos a mudar um bocado de assunto, mas é um assunto também muito interessante. Nós temos aqui três vertentes, temos, portanto, o Exército, temos a Força Aérea e temos a Marinha. Sem querer ser desagradável para os meus amigos, tenho muitos amigos, realmente, a questão do Exército, o Exército tem, do meu ponto de vista, hoje em dia, um peso excessivo. Não é? E, portanto, se falamos em quartéis realmente que sejam afetos, digamos assim, ao Exército, e se falarmos do número de efetivos que existem no Exército, realmente são excessivos. E, sobretudo, o rácio de operacionais para o número global de efetivos. Enquanto que, por exemplo, na Marinha ou na Força Aérea, esse rácio é da ordem dos 0,3 ou 0,4, aproxima-se de quase 50%, digamos, os operacionais versus, digamos assim, número total, realmente, de funcionários que estão ao serviço, realmente, quer da Força Aérea, quer da Marinha. No Exército, o rácio é muito menor. Ora bem, de maneira que depende daquilo, dos quartéis que estivemos a falar. Note-se que, por exemplo, em termos estratégicos, há aqui um aspecto muito importante do respeito ao mar. Nem tudo que se tem feito tem sido realmente mal no nosso país, também não sou daqueles. E há coisas boas que foram feitas. Mas quando se desativam quartéis da Marinha, não acha que o Governo está a desapostar nesse setor? Não, evidentemente que se são da Marinha, se são forças da Marinha, pode haver justificação se quiser com isso obter economias de escala, realmente, que às vezes pode acontecer. Por exemplo, se forem duas... A Marinha tem mais bases do que... Mas porque hoje a Marinha não tem quartéis.
por isso é que eu falei do Exército. São mais bases. E note, há aqui coisas que foram bem feitas. Por exemplo, falemos dos portos. Houve um ministro da Indústria, que por sinal, enfim, é um excelente amigo, que foi o engenheiro Mira Amaral, Luís Mira Amaral, que teve uma certa visão estratégica, e os governos que sucederam ao ministro Mira Amaral não puseram isso em causa, também tiveram essa visão estratégica, e que percebeu que nós tínhamos que ter uma certa capacidade, uma certa flexibilidade em termos realmente de abastecimento de gás natural, por exemplo. E nós recebemos gás natural da Argélia, o consultório de independentes realmente do gás natural realmente que vem da Rússia, não é? Realmente, e por outro lado, e portanto que vem da Europa Central, e temos também em Sines um terminal que nos permite receber por mar gás natural, não é? Que é uma coisa que, por exemplo, a França e a Itália não têm. A França e a Itália realmente não têm possibilidade de receber realmente por mar, não têm nenhum terminal em que possam receber realmente gás natural. Portanto, isto é uma visão estratégica que realmente alguns governantes nossos tiveram, que outros não tiveram. E a importância do mar. Quer dizer, isso é possível por causa do mar. Ora bem, e quem diz isso, realmente, diz noutros aspectos, quer dizer, agora coloca-se realmente muito o problema, enfim, do petróleo, por causa realmente do Irão. O Irão realmente não tem grande peso, digamos assim, não é assim tão importante como isso, em termos de fornecimento de petróleo para Portugal. É mais a Nigéria, e para a mesma Angola também, a prazo realmente é, de facto, muitíssimo mais importante. Agora, nós temos alternativas e temos possibilidades de nos abastecer realmente dos portos que temos, que são realmente bons portos realmente para abastecimento. E, portanto, há aqui uma limitação. Por exemplo, em termos de desenvolvimento da indústria junto dos portos, por exemplo, realmente se falarmos das refinarias, que tem que ver realmente com as emissões de carbono, quer dizer, portanto, nós como realmente assinamos Kyoto, quer dizer, de facto temos limitações a esse nível, realmente. Bem, mas, evidentemente, que para além dessa restrição, nós temos aqui realmente várias potencialidades. O conceito de defesa estratégica é realmente fundamental. É preciso ter uma boa marinha, uma marinha com capacidade de intervenção, que possa realmente ocupar o mar, e as pessoas deviam perceber isso, e os responsáveis políticos deviam realmente perceber isso. E, para além disso, nós temos que ter um conceito de defesa estratégica associado às potencialidades de desenvolvimento económico, que é o nosso modelo de desenvolvimento económico, não é? Portanto, quando se fala em desenvolvimento do conceito de defesa estratégica, não estamos a falar só realmente em aspectos de natureza estritamente militar, como alguns pensam. Este é um aspecto realmente fundamental. E depois temos também aqui que pensar na chamada ação preventiva. Quer dizer, nós temos que prever situações que podem vir a ocorrer no futuro. E aí, precisamente para nós atuarmos por antecipação. E aí é que a intelligence também é importante. Quer dizer, os serviços de inteligência são importantes precisamente na capacidade de antevisão do futuro. E enfim, essa também é uma das questões em que o professor Borges Graça é realmente especialista e que também interessa ao Centro de Estudos Africanos e Brasileiros. Tudo que tem a ver realmente com estratégia também interessa aos Centros de Estudos Africanos e Brasileiros. Tiago Martins, qual é a importância do conjunto das zonas económicas exclusivas dos países da CPLP? É uma boa questão. De facto, como disse há pouco o professor António Rebelo de Sousa, só falando da zona económica exclusiva portuguesa e falando do potencial com a extensão da plataforma continental, para as pessoas terem uma noção, se for aprovada essa extensão da plataforma continental, ficamos com uma zona maior do que a Índia, que é um autêntico subcontinente. E se a isso acrescentarmos as zonas económicas exclusivas dos outros países de língua portuguesa, nomeadamente do Brasil e de Angola, torna-se uma zona imensa. Eu também gostaria de partilhar aqui uma situação com a qual eu me confronto muitas vezes, enquanto jovem, quando falo destas questões aos meus amigos e muitas vezes até aos meus colegas. Quando falo do mar e do triângulo Portugal, Brasil, Angola, muitas vezes eles a primeira crítica que me fazem é isso é um discurso saudosista. E é? E eu não creio que seja. Eu acho sinceramente que não é um discurso saudosista. Nós temos que perceber que devemos olhar para a nossa geografia e para a nossa história e perceber as lições que elas nos dão. Se olharmos para a nossa geografia, Portugal é o único país da Europa apenas com um vizinho. Por isso, é perfeitamente natural que nós nos projetemos para o mar.
E em relação à questão das relações com o Brasil e com Angola, eu acho perfeitamente natural que nós aproveitemos uma vantagem competitiva, na minha opinião, que é as relações históricas que nós tivemos. A nossa colonização foi um colonialismo completamente diferente de outros países, como a Inglaterra, por exemplo. E, portanto, acho que o que não faria sentido era não aproveitar estas vantagens. Nesse sentido, eu tento muitas vezes dissuadir os meus amigos e os meus colegas e alertá-los para esta situação. E eles ficam sensibilizados depois de ouvir os seus argumentos? Sim, ficam, mas creio que agora, depois deste programa, talvez fiquem ainda mais sensibilizados, porque às vezes pronto, é um discurso mais em conversa privada e muitas vezes não estão tão alertas para estas coisas, mas como são áreas pelas quais eu realmente me interesso e que estudo, e tive a sorte de me cruzar com o professor Pedro Borges Graça, que me despertou para estas questões. Com esta juventude interessada. Nós temos, de facto... Estamos à espera da nova geração, uma geração depois do 25 de Abril, a nova geração é que vai ter que resolver muitos problemas. Exatamente, eu estou convencido. Exatamente. Já não vamos ser nós a resolver os principais problemas estruturais da economia portuguesa. Eu sou otimista. Eu também sou otimista a longo prazo. Lançam a semente. Eu nem sei se é lançar a semente. Verdadeiramente fazemos aquilo que nos compete. Na universidade eu falo como professor. Mas esta ideia que os amigos do Tiago Martins têm, considera que é, de algum modo, a ideia que os portugueses possam ter no geral? Não, nós tivemos um discurso muito centrado na Europa e até ultimamente no mercado ibérico já ninguém fala. E geralmente esqueceu-se essa componente de língua portuguesa. Eu gosto até mais de chamar espaço internacional de língua portuguesa, porque há muitos complexos ainda relativamente ao conceito de lusofonia, em muitos locais e setores, nomeadamente intelectuais e das elites culturais. Quando diz complexo, está-se a referir a preconceitos? É uma espécie de neocolonialismo cultural e coisas assim desse estilo. Não tem nada a ver com isso, basta conhecer bem Angola, por exemplo, ou outros dos países, para ver que isso não acontece. Mas, no fundo, há uma diversidade. É preciso compreender que há uma diversidade e, por isso, eu, há bocado, tentava alertar para essa, ou mais, notando essa explicação que me foi dada uma vez do tal sotaque nos negócios que muitas vezes impede que as coisas se processem bem. Mas temos essa diversidade, mas temos, de facto, uma homogeneidade, ao mesmo tempo, muito interessante. E como que subsistem ainda em muitos setores, às vezes, críticas relacionadas com este saudosismo, que não é saudosismo, nós estamos a pensar em termos futuristas, é futurismo, na verdade. Eu chamo sempre a atenção para uma pequena estudo, enfim, não é bem estudo, foi uma conferência que está publicada e esquecido, de Leopoldo Senghor, quando visitou Portugal, em janeiro de 1975, em pleno PREC, período revolucionário em curso, e onde fez uma conferência na Academia de Ciências, ladeado pelo então Presidente da República, Costa Gomes, e o Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, no mesmo mês em que o Presidente Costa Gomes foi às Nações Unidas fazer o discurso de Portugal era um país terceiro-mundista, que se identificava com os não alinhados e que não queria nada a saber, que não tinha nada a ver com as antigas colónias. E isso, Leopoldo Senghor, está publicado, chama-se Lusitanidade e Negritude, dá-nos uma lição absolutamente extraordinária, vindo de Leopoldo Senghor, um nacionalista africano mais reconhecido, do que é de facto a singularidade portuguesa e a proximidade que os portugueses têm, a capacidade de entrosamento que os portugueses têm em África, que nunca foi alcançada nem por ingleses nem por franceses. Essa é uma verdade, e é uma verdade histórica. E nós temos uma linha, ainda hoje em dia, dentro da nossa intelectualidade, chamemos-lhe assim, portuguesa, aos vários níveis das ciências sociais, que ainda muitas vezes puxam pelos fatores exclusivamente, estritamente negativos. Em toda a história onde houve domínio e houve opressão, houve fatores negativos, mas nós temos uma componente positiva que é muito interessante e que nós, quando andamos hoje, por exemplo, em Angola, fundamentalmente, para falar em Angola, que neste momento é talvez a prioridade relativamente ao investimento de Portugal, talvez não, é seguramente a prioridade, nós encontramos, de facto, da parte dos angolanos, uma proximidade
muito grande connosco e não existe minimamente complexos desta natureza. Isso é Poderá, totalmente às vezes, verdade. Não, existir uma ou outra crítica, mas isso é uma normal. integração, Nós estamos num processo de consenso histórico. uma integração a todos De os consenso níveis. histórico e por isso de atingir um nível onde existe uma reciprocidade das imagens, não é? E uma compreensão recíproca e da história, e é nesse processo que nós estamos, uma geração depois de 25 de É abril. verdade que houve uma Considera- integração a todos os níveis, realmente muito grande nas nossas experiências de colonização, que não houve no caso francês, não houve no caso inglês e ainda menos no caso holandês. É mais o que nos une, é mais o que nos une do que o que nos une, entenda-se Portugal, do que o que nos separa de Temos Angola muito em e do comum. Brasil. Temos muito em comum. E isto é de tal maneira evidente que até vou contar aqui uma pequena história. Por exemplo, eu ia com muita frequência a Cabo Verde, na altura em que estava a acompanhar a negociação do Acordo de Cooperação Cambial, ia lá realmente com muita frequência, uma vez entrei num táxi precisamente para ir para o Banco de Cabo Verde, com quem nós tínhamos negociações, e estava um motorista que estava a ouvir um jogo de futebol, que era um jogo de futebol entre o Belenenses e o Guimarães. E eu fiquei um bocado surpreendido, porque eu já estava habituado, realmente, em Angola, realmente, noutras ex-colónias portuguesas, a pessoas interessadas em saber o que é que acontecia com o Benfica, com o Porto, mas nunca via ninguém, nunca tinha assistido realmente a essa experiência de haver pessoas interessadas em saber o que é que acontecia com o Belenenses e o Guimarães. E perguntei-lhe o que é que se passava, e ele disse: eu sou do Guimarães. Ora bem, o que não deixa de ser significativo, realmente, do Guimarães, o Cabo Verde, mas enfim, portanto, há realmente uma integração, realmente a todos os níveis, realmente totalmente diferente, e o professor Borges Graça tem razão quando diz que uma das grandes preocupações do Centro de Estudos Africanos e Brasileiros é, de facto, com nós não desperdiçamos um capital adquirido. Quer dizer, não se deve, mesmo quando houve realmente erros, e houve erros, certamente, realmente, nos processos de colonização, realmente na nossa história, enfim, cometemos muitos erros do passado, mesmo quando se cometeram erros, há sempre um capital adquirido. E houve também coisas boas que realmente foram feitas. E não se deve abrir mão desse capital adquirido. Aproveitá-las. É preciso aproveitá-las. António Rebelo de Sousa, estamos a chegar ao fim da nossa Comissão Executiva. Peço-lhe num minuto, para ouvir também os outros convidados, quais são os grandes desafios que temos pela frente? Os grandes desafios que temos pela frente, e isso permite-me, apesar de continuar a ser realmente otimista a longo prazo, eu realmente confesso que no curto prazo não sou tão otimista, tem que ver com a definição de um modelo de desenvolvimento para a economia portuguesa. Quer dizer, a ideia de que se tem sucesso quando se cria condições para ter sucesso é uma ideia falsa, como dizia Fernando Pessoa. Para se ter sucesso é preciso ser mesmo bem-sucedido, que é preciso levar as coisas até ao fim. Não é só criar condições para ser bem-sucedido. Não é só ficar em Ora bem, teoria. essa é a minha abordagem da problemática, é diferente da liberal. Quer dizer, não passa apenas por criar condições para depois os outros resolverem o problema, realmente, a iniciativa privada, etc. E tal, é preciso também ajudar alguma coisa. E para começar, é preciso saber qual é o modelo de desenvolvimento. Deve ser um modelo de desenvolvimento industrial, de especialização de serviços, aberto realmente ao hiperclustering do mar, aberto realmente ao triângulo Portugal, América, África. E depois é preciso, enfim, de facto, pensar em termos de rigor orçamental, de rigor das finanças públicas, mas sem esquecer a necessidade de criar condições para e de promover, não é só criar condições e promover o crescimento económico. Se isso não acontecer, aí sim estamos a ser responsáveis por custos que terão que ser suportados pelas gerações mais jovens. Tiago Martins, a mesma pergunta em 30 segundos. Sim, eu creio que um dos grandes desafios no que concerne ao mar está relacionado com os portos. Os portos são talvez o grande pulmão da economia do mar, e se pensarmos, por exemplo, no Porto de Sines, que já foi evidenciado o potencial do Porto de Sines aqui, com a abertura do canal do Panamá isso vai se tornar ainda mais evidente, e eu creio que é mesmo urgente uma ligação ferroviária para mercadorias à Europa, para que ele se possa tornar num verdadeiro hub europeu. Portanto, acho que esse é um dos grandes desafios. Pedro Borges Graça. Em termos nacionais, de facto, o Estado desligar o complicómetro relativamente à gestão e licenciamento das atividades do mar foi o que nós assistimos no nosso seminário que tivemos no Instituto, e por isso facilitar o investimento dos investidores e não complicar, e de facto vimos que há um complicómetro, de facto, muito complexo, que impede efetivamente o investimento no mar. Por outro lado, em termos internacionais, a coesão do espaço internacional de língua portuguesa no que respeita à componente marítima e a facilitação e a criação de condições, mas também ter papel
papel ativo, proatividade, nos fatores que promovem a coesão deste mesmo espaço. Pedro Borges Graça, Tiago Martins, António Foi um Rebelo de Sousa, prazer. muito obrigada pela vossa Foi um prazer. presença Muito obrigado nesta pelo Comissão convite. Executiva. Muito Foi um obrigada prazer. a nós. Estão encerrados os trabalhos da última Comissão Executiva da semana. Amanhã acompanhamos em direto o debate quinzenal no Parlamento. Bom dia.